cuidará de mim, cuidará também de mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos na casa do nosso Deus. Bom, para iniciarmos nosso momento de louvor, vamos cantar a música Confie, Adoradores 4. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda ao seu lar, não se esqueça. Deus traz refúgio e paz. Se um coração estou, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Confie no Senhor, pois os montes
Convido os irmãos para ficar de pé e cantarmos juntos o hino 30. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Boa noite, igreja. Você possa se sentir bem aqui em nosso meio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que a presença de Jesus seja real aqui. Que você possa sentir, né, o toque do Espírito Santo em seu coração e em sua mente. Tá bom? A palavra de Deus nos diz em Salmos 37, versículo 4 e 5 o seguinte, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te, pois, no Senhor, né? Primeiro versículo, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Possamos entregar nosso coração, nossa vida, nas mãos do Senhor Jesus nesta noite. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Nós lhe pedimos que o Senhor pare Teu Santo Espírito sobre este lugar, que possamos sentir o toque do Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente. Por favor, Jesus, tome o primeiro lugar desta casa, e que possamos sair daqui na certeza de que tivemos um encontro contigo. Por favor, use nesta noite a irmã Lúcia. Ela irá trazer um tema, Senhor, esta noite muito importante. Portanto, Senhor, fale profundamente a cada coração, a cada mente. Nos incomode, Senhor, e nos ajude a sentir ainda mais a necessidade genuína
da sua presença em nossas vidas. É o que lhe pedimos, Senhor, nesta noite, na certeza de que o Senhor já nos respondeu, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite. Que a paz de Deus, esteja sobre cada coração nessa noite. A gente vai louvar, que é uma coisa que eu gosto muito, e exaltar, o nome do Senhor. Amém? Quero estar tão perto e só ouvir o teu querer. Deus, eu te entrego tudo e ganho tudo em te ter. Quero estar tão perto e ouvir teu coração. Deixar a minha vida ser guiada por tuas mãos. Canto o seu santo nome e o impossível se rende aos seus pés. Seu poder incomparável, não há outro rei sobre todos. Jesus, a mais bela canção de amor. Jesus.
Canção de amor. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, nessa continuidade da nossa semana de imersão bíblica, onde o nome de Cristo tem sido exaltado todas as noites nesse lugar. Nós temos tido a oportunidade de abrir a palavra de Deus durante toda essa semana e estudar verdades profundas sobre a palavra do nosso Deus. Verdades que transformam a nossa vida, verdades que nos libertam, verdades que nos conduzem à salvação e à vida eterna. Eu estendo a boa noite também aos nossos amigos internautas que nos acompanham desde as suas casas. Sejam bem-vindos, que você sinta a presença de Deus aí onde você está também. Meus amados, como eu falei ontem, nós vamos dar continuidade. Ontem estudamos o tema sobre a volta de Jesus Cristo. Esse é o tema mais esperado. É o que o cristão mais anela na sua vida, é ver Jesus voltar. Mas não somente ver, porque os ímpios que estiverem vivos vão ver também Jesus voltar. É ver Jesus voltar e subir com ele para os céus. Essa é toda a diferença.
E nós vimos que nós precisamos estar preparados a cada dia e a cada instante. Porque quando morremos já define a nossa condição de salvo ou perdido. Por isso que nós devemos estar sempre prontos. Se morrermos agora, que morramos salvos em Cristo Jesus. E se continuarmos vivos até que Ele venha, que também estejamos salvos quando Ele vier. Essa é a grande questão. Salvos todos os dias até o último dia. Amém? E hoje nós vamos estudar um tema que fala sobre amor. Como eu posso amar a Deus, meus amados? Você já imaginou como você pode amar a Deus? Qual é a forma que eu devo amar a Deus e que Deus se sente amado por mim? Será que eu digo que amo a Deus e Deus está dizendo, não, você não me ama? O que você está dizendo não é amor para mim. Então, nós devemos amar, queridos, na perspectiva do outro, como o outro quer ser amado. E a palavra de Deus, em 1 João 3,18, diz a maneira pela qual nós devemos tanto amar a Deus, como amar o nosso próximo. E o que diz a palavra de Deus aí? Não amemos, vamos ler juntos? Não amemos, nem de, mas de que maneira? E em verdade. Falar é muito fácil. Se eu perguntar quantos amam a Deus, se tivesse uma multidão aqui, diria que ama a Deus. Mas será que ama de verdade? Porque a palavra de Deus diz que não é só de palavras, mas por ações. As minhas ações, elas têm que estar coerentes com o que eu estou falando. Será que as minhas ações revelam de que, de fato, eu amo a Deus? Ou estão totalmente divergentes com aquilo que eu estou falando? E isso é a grande questão. Porque o que fica não é o que eu falo, o que fica é o que eu faço. É isso que fica. São as nossas ações que fazem toda a diferença. Ok? Portanto, meus amados, a maneira de amar a Deus, para eu saber, eu tenho que saber do próprio Deus. E o que Deus fala? O que Jesus falou? De que maneira Ele diz que quer que nós o amemos? Vamos ler juntos? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ponto. Deus quer ser amado através de quê? Da nossa obediência. Se não obedecemos, você pode morrer de dizer, de manhã até de noite, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se desobedecemos a Ele, se contrariamos a vontade dEle, estamos dizendo, eu não te amo. Ele diz, não é verdade o que você está falando, porque as suas ações são contrárias às suas palavras. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E no verso 21 do mesmo capítulo, Jesus, ele continua dizendo, ele fala assim no verso 21. Eu não estou querendo voltar e está pronto. Chegou. Vamos lá. No verso 21, Jesus, ele complementando essa declaração dele, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o quê? Me ama. Aquele que conhece os mandamentos de Deus, é que me ama e os guarda. Ter os mandamentos, conhecer os mandamentos de Deus é uma coisa, mas não guardar já é outra coisa. Eu saber o que eu devo fazer e não faço, é totalmente diferente. Portanto, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e guarda e obedece, esse me ama. E ele não vai ser amado só meu, vai ser amado também do meu Pai.
o meu Pai também vai amá-lo. E eu vou amá-lo também. E vou me revelar a ele. Amém? Vou me revelar a ele. Queridos, João é o discípulo do amor, né? Ele fala mais uma vez, no capítulo 5, verso 3, ele disse: em que consiste o meu amor a Deus? Consiste em obedecer a Deus. O meu amor a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. Nisto consiste o nosso amor a Deus. Temos obedecido a Deus como Ele quer? Temos obedecido a sua palavra, feito a vontade dEle em tudo que Ele tem nos pedido? Portanto, que mandamentos são esses? São os 10 mandamentos, escritos por quem? Pelo próprio Deus. O próprio Deus escreveu a sua lei. É a única parte da Bíblia que não precisou ser inspirada. A única porção da Bíblia que não necessitou ser inspirada. Porque o próprio autor da inspiração, ele fez essa parte. Ele escreveu. O homem necessitou ser inspirado para poder escrever. Mas foi o próprio Deus quem escreveu a sua palavra pelo seu próprio dedo, dizendo que ela é eterna. Sabe, queridos, alguns questionam assim: mas a lei de Deus, então, ela passou a surgir quando Deus deu a sua lei para os judeus, para os israelitas. Então a lei de Deus passou a vigorar a partir do Monte Sinai. Foi assim, queridos? O que vocês acham? A lei de Deus já existia ou ela passou a existir a partir do Monte Sinai? E como a gente sabe que a lei de Deus já existia? Porque o pecado já existia. E o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Então, se já existia pecado, é porque existia uma lei que foi transgredida, que foi desobedecida. Então, a lei de Deus existia já vigorava, mas ela não tinha o formato de pedras, ela não foi colocada em pedras. E Deus ali escreveu. Por quê? Que Deus escreve a sua lei para aquele povo. Porque aquele povo que antes conhecia a lei de Deus, ele estava saindo de um país que os manteve cativo durante 410 anos. Então aquele povo que entrou obedecendo a Deus, saiu totalmente com a mente deturpada. Era um povo que agora adorava imagens, adorava ídolos. E eles, quando entraram no Egito, eles não faziam isso. Então Deus traz novamente a sua lei para reeducar esse povo na obediência a Ele e a andar novamente nos seus caminhos. Por isso que Deus reapresenta, traz a sua lei de volta. Mas a lei de Deus já existia, porque o pecado já existia. Quando Caim pecou, já depois do pecado, por que ele pecou? Porque tinha uma lei. E ele transgrediu que mandamento? Não matarás. Estava lá claro, não matarás. Então, quando ele matou, ele estava transgredindo a lei de Deus. Por isso que ele foi considerado culpado por matar o seu próprio irmão. A palavra de Deus mostra, queridos, que os 10 mandamentos da lei de Deus estão na Bíblia. No capítulo 20 do livro de Êxodo, nós encontramos os 10 mandamentos. E todos aqui conhecem a lei de Deus. E se você em casa não conhece, você pode ver aí. Aqui é um resumo, não está completo. Por quê? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus é exclusivo, a nossa adoração é única, somente a Ele e a ninguém mais. Não fazer imagem de esculturas. O mandamento de Deus original diz que nós não devemos fazer imagens para adorar, nem
servir essa imagem, nem prestar culto, nem prestar reverência, nem nos prostrar diante dela. Essas imagens não devem ser nem do que está no céu, nem de Deus, nem dos anjos, nem de ninguém. Nem nas águas debaixo da terra, nem no que está, nem dos mortos que estão debaixo da terra. Porque deveremos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Terceiro mandamento diz não para não tomar o nome de Deus em vão, que o nome de Deus é santo, é sagrado. O seu nome é sagrado. Não podemos estar colocando o nome de Deus em piada, em momentos com amigos, brincando, rindo, e coloca o nome de Deus. Não, é só uma piadinha. O nome de Deus é santo, queridos. Por qualquer coisa você está gritando o nome. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Desnecessariamente. O nome de Deus tem que ser pronunciado com reverência e com temor. Porque Ele é santo. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, já vamos tratar deste mandamento. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Sexto, não matarás, não adulterarás. Oitavo, não furtarás, não dizer falso testemunho. E décimo, não cobiçar. É um resumo dos mandamentos da lei de Deus. Mas você já pensou por que Deus deixou a sua lei? Para quê? Qual é a função? Qual é o papel da lei de Deus? Você já pensou? Você, amigo que está em casa, para que Deus deixou a lei? As leis em geral do nosso país existem para quê? Para proibir ou para nos proteger? É um meio de proteção. Uma lei de trânsito, um sinal vermelho, o semáforo é para nos proteger. Imagine todo mundo querer passar ao mesmo tempo. O quanto de acidente teriam se não tivesse uma lei de trânsito? É para nos proteger. Assim Deus também deixou a sua lei para nos proteger. O papel da lei de Deus, queridos, está declarado em Romanos capítulo 7. Diz o quê? Que vamos ler juntos o que diz Romanos. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse. Então Paulo, digamos assim, não sabia. Digamos que você não sabe. Você quebra todo o mandamento, mas você não sabe. Mas você se depara com a lei de Deus e você descobre que estava pecando. Descobriu que estava pecando. Porque antes você não sabia que pecava. Mas a lei de Deus revelou a você a sua condição de pecador. Você está pecando. O papel da lei, a função da lei é mostrar quem nós somos, pecadores. Mostrar a condição do homem de pecador, mas ela não salva a gente. Ela não resolve o meu problema, mas ela gera em mim a condição de um Salvador. Papel da lei, a função da lei é apontar para Cristo, para que Ele me salve da condenação do meu pecado. Essa é a função da lei. É como o espelho revela a minha condição miserável, mas ela não tira o meu pecado. Ela não resolve o meu problema de pecador, queridos. Portanto, Paulo, complementando, ele diz assim, de modo que a lei, ela se tornou o quê? O nosso aio, o nosso guia. Aio é uma palavra usada por escritores, assim, antigos. É uma linguagem mais clássica, digamos assim, para o tutor, o guia, o encarregado de cuidar de alguém. Então, antigamente os reis designavam um aio para cuidar dos seus filhos. Então, o aio, ele era o professor, ele era tudo para aquela criança. Praticamente, ele criava a criança. Ele conduzia aquela criança. O papel, boa noite, querida. O papel do
conduzir essa criança. Flávio, tem um cartãozinho aí, entregue aqui, por favor. É a Ana Maria que está aqui. Não sei se chegou mais alguém com você. Então, está escrito já. Já está escrito com o nome dela. Então, o que aconteceu? Ele dizendo, a lei se tornou o quê? O nosso tutor, o nosso guia. Ela diz, você é pecador. Você está quebrando a lei de Deus. Você está em adultério, ou você matou, ou você roubou, ou você está mentindo, o nono mandamento. Ou você cobiça, ou você quebra o dia sagrado de Deus. Fala um dos mandamentos, diga, ou você quebra todos, sei lá. A lei está revelando. Então, ela é o meu tutor, ela me toma pela mão e me leva a quem, queridos? Me conduz a quem? A Cristo. Para quê? O que Cristo vai fazer comigo? Me justificar. Amém? Essa é a função da lei. O papel da lei de Deus não é salvar. A lei de Deus não salva. A lei de Deus, se eu não me converto com Jesus, ela me condena. Ela está me condenando, mostrando que tu é pecador. Mas ela me leva a Jesus Cristo, que é o meu Salvador. Porque é Ele que perdoa os meus pecados. É Ele que me justifica da minha condição miserável. Portanto, a lei de Deus, ela é o nosso guia. Aí Paulo, ele termina dizendo assim, em Romanos 10:4. Ele diz, porque a finalidade da lei, o fim da lei, alguns interpretam isso totalmente errado. Querida, a expressão fim, a gente tem que ver que contexto está sendo usado. Chegou no fim da linha, aí acabou, chegou no final. Chegou no fim da vida, pronto, acabou a vida, é o último dia de vida. Mas o fim da lei é Cristo, ou seja, o propósito da lei é Cristo. Para quê? Para que Cristo faça o quê? Para a justiça de todo aquele que nele crê. A finalidade da lei, o propósito da lei é me conduzir a Jesus Cristo para que eu, através de Jesus Cristo, seja justificado porque eu creio nele. Amém? Para que eu saia da condição de condenado para a condição de alguém que é justificado. Que não devo mais nada. Que a minha condição está quitada diante de Jesus Cristo. Eu trouxe aqui essa imagem de um espelho. Todos nós nos vemos no espelho, não é verdade? A gente tem espelho na nossa casa, pelo menos no banheiro se tem um espelho. Alguém se viu no espelho hoje? Quem se olhou? A Glorinha se viu, está aí toda bonita, pintou o cabelinho. O que o espelho faz, querido? Quando você se olha no espelho, o que ele faz? Ele mostra como você está. Ele diz, epa, seus cabelos estão brancos. Você está cheio de ruga. Você, os adolescentes, está com espinha. Ele começa a mostrar os seus defeitos. A sua situação, da sua aparência. O espelho faz isso. Só que o espelho, ele conserta, ele pinta o nosso cabelo. Ele está mostrando os fios brancos, mas ele pinta. Ele tira as suas rugas. Ele mostra que você precisa ir para o dentista. Ele conserta seus dentes. Ele revela como você está. Agora você, quando viu a sua situação no espelho, você diz, vou passar na farmácia, vou comprar uma tinta e pintar meu cabelo. Preciso ir para o dentista. Preciso ir para um dermatologista. Assim é a lei de Deus. A função da lei de Deus é mostrar a sua condição de pecador.
Mas a solução a lei não tem. Ela toma você e aponta, olha, a solução é Jesus. Você está quebrando a lei dele? É ele que vai dar poder para você obedecer, para você guardar os seus mandamentos. Porque é assim que nós amamos a Deus. Comecei, Ana, falando que como amamos a Deus? E Jesus responde, João 14,15. Ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. É através da nossa obediência a Deus. E no verso 21 ele diz, aquele que me ama, ele tem os meus mandamentos, ele guarda. E vai ser amado também do meu Pai. Portanto, vamos seguir aqui. Mas você pode dizer, epa, alguns dizem aí, que ninguém mais precisa obedecer à lei de Deus. Alguém já ouviu isso? Porque nós somos salvos por onde? Pela graça, por meio da fé. Somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. Amém? Só a graça de Cristo nos salva. Obediência à lei de Deus não salva. Mas a desobediência me condena. Ela me condena. Porque não devemos obedecer para ser salvos, queridos. É Jesus quem me salva. É o contrário. Ele me salva para eu obedecer. A lei me mostrou, você está transgredindo. Ela é o meu espelho, a minha condição. E eu não tenho condição de obedecer. E ela mostra, é Jesus quem vai te dar o poder. A sua graça em mim, a sua salvação em mim, me dá poder e condição para obedecer. Amém? É totalmente diferente. Por isso, a salvação não vem das obras. Eu preciso mudar, ficar tudo santinha para ser salvo. Não, você vai se perder, porque quem salva é Jesus. Não é o que eu faço, é o que Cristo faz em mim. As obras têm que ser uma ação de Cristo em mim, não eu para ser salvo. E alguns entendem de maneira totalmente equivocada. Então, não somos salvos por obedecer à lei de Deus. Cristo primeiro me salva para que eu obedeça. Porque senão, querido, todo mundo obedecia a Deus. Todo mundo era obediente. Os ímpios, os pagãos, todo mundo era obediente à lei de Deus. Mas nós precisamos primeiro ter um encontro com Jesus, para no poder dele obedecer a sua lei. Amém? E é essa lei quebrantada por mim que me leva a Jesus. Que me mostra o caminho da salvação. Portanto, só para a gente fechar esse ponto aqui. A bananeira, vamos pensar num pé de banana. O que ela produz, a bananeira? Banana. A bananeira, ela produziu a banana para ela virar uma bananeira, ou porque ela já é bananeira? O coqueiro, ele produz coco para virar um coqueiro ou porque ele já é coqueiro? Assim também, o salvo, ele obedece não para se tornar salvo, mas porque ele já está salvo em Cristo Jesus. Amém? É isso a diferença. Jesus já me salvou e agora eu obedeço a sua lei. Eu vivo como alguém que está salvo em Cristo Jesus. Não como alguém que não conhece a Deus, que está quebrantando a sua lei. Vamos fazer esse exercício aqui para fixar. Nós temos 6 quadrinhos aí. Vamos lá para o último quadrinho da igreja. A igreja, quem foi que estabeleceu a igreja? Quem foi que criou a igreja? Quem foi, queridos? O próprio Deus, Jesus estabeleceu a sua igreja. E qual é a função da igreja? Que é o papel da igreja? Anunciar o quê?
O evangelho, as boas novas de quê? Da salvação de Jesus Cristo. Então, o evangelho anuncia Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus, ele veio a esse mundo para conceder ao homem o quê? A sua graça. É pela graça que nós somos salvos. Salvos de quê? Do pecado. E o pecado que é? A transgressão da lei de Deus. Agora, se o que as pessoas dizem, alguns evangélicos dizem, não precisamos obedecer à lei. Jesus já obedeceu por nós. E ele tinha que obedecer mesmo, senão ele não poderia nos salvar. Se Jesus tivesse um pecado, ele não seria nosso Salvador. Ele tinha que obedecer tudo. Como nós também temos. Então, a lei foi anulada. Já ouviram falar nisso? A lei de Deus foi anulada. Então, vamos anular a lei para ver se funciona? Se a gente anula a lei de Deus, os 10 mandamentos, o que acontece com o pecado? Existe pecado mais sem lei? Não existe. Ninguém peca mais, porque não existe mais lei para ser transgredida. Matar, matar não é mais pecado, porque não tem nada dizendo não matarás. Roubar não é mais pecado, porque não existe mais uma lei que diga não furtarás. Então, se não existe mais lei, pecado não existe, porque pecado é transgressão da lei de Deus. E se a lei foi abolida, também o pecado, ele é abolido. O pecador não existe mais. E se não existe pecador, porque ele não peca, a graça de Cristo serve para salvar quem? Ela é em vão. Porque não existe mais pecador que necessite da graça divina. Então, a graça de Cristo, ela é anulada sem o pecado e sem a lei. E sem a graça, o papel de Cristo como nosso Salvador também, nós estamos anulando. Sem Cristo não existe evangelho, sem evangelho não existe igreja. Vocês entendem? O plano da salvação, ele só existe porque existe o pecado. E pecado é transgressão da lei de Deus. É a lei de Deus, uma lei transgredida, que faz com que Jesus hoje esteja no santuário celestial, intercedendo pelo pecador, para salvar o pecador da condição miserável dele. Esse pecador que transgride a lei de Deus. Portanto, quem está por trás dessa ideia? O próprio inimigo. É ele que coloca essa falsa ideia de que a lei de Deus foi abolida. Querido, os 10 mandamentos jamais serão abolidos. O que mencionam aí é a respeito da lei moral. Essa lei moral não, lei da cerimonial. Essa é a lei moral, lei das cerimônias. A lei que deixou de existir foi a lei de sacrifício de animais. Porque Jesus era o nosso cordeiro. Os animaizinhos deixaram de morrer porque o Cordeiro de Deus foi imolado. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Os 10 mandamentos da lei de Deus sempre existirão, porque é o reflexo do caráter de Deus. Aí Paulo ele confirma, onde não há lei, também não há transgressão. Então está todo mundo liberado para pecar, que não tem mais lei. Porque onde não há lei, não existe transgressão. E isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Aí Paulo ele termina dizendo, somos salvos pela fé. Então, nós vamos anular a lei de Deus pela fé? E ele diz o que, queridos? Vamos ler juntos? De maneira nenhuma. Antes nós vamos o quê? Estabelecer a lei de Deus. Antes nós vamos firmar a lei de Deus. Porque a fé não anula a lei de Cristo. É pela lei de Cristo
Cristo que nós temos fé em Jesus Cristo por causa do nosso pecado. E nós cremos que Jesus pode nos salvar e nos ensinar a obedecer. Por isso, meus amados, Jesus ele termina dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, nem os profetas, ou seja, eu não vim abolir o Antigo Testamento. Eu vim fazer o quê? Cumprir, eu vim obedecer. Eu vim obedecer, eu vim cumprir. Não foi abolir, jamais. As próprias palavras dele. E quantos mandamentos nós devemos obedecer, queridos, da lei de Deus? Nós mostramos ali os 10 mandamentos para trás. Quantos dos 10 mandamentos nós devemos obedecer? O que eu quiser, o que eu achar que devo obedecer, 9, 8, quantos? Nós devemos obedecer, queridos, a palavra de Deus diz que devemos obedecer todos os 10. Tiago capítulo 2, ele declara: quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar quantos? E onde está escrito isso? No Novo Testamento. Alguns dizem: não tem no Novo Testamento nada dizendo que devemos guardar a lei de Deus. Quem quebra um mandamento só. Eu conheço os 10, mas decido não obedecer um. Deus vai dizer: você vai ser culpado por desobedecer a todos os 10. Porque o mesmo Deus que disse: não adultere, ele também diz: não mate. Aquele que não comete adultério será culpado de quebrar todos os 10 mandamentos se ele matar. Então, eu não mato, eu não roubo nem nada, mas eu minto. Tenho uma falha de caráter que vivo mentindo. Vivo fofocando. Levando inverdades para cá e para acolá. Mas eu guardo os outros mandamentos bem direitinho à risca. A Bíblia diz que eu serei culpada de quebrar todos os 10 mandamentos. Porque Deus, queridos, ele é diferente de nós. A matemática de Deus, meu amigo, meus irmãos, é diferente da nossa. Na nossa matemática, na escola, a gente aprendeu que de 10 você tira um, ficam quanto? 9. Mas na matemática de Deus, se de 10, se você tira um, fica 0. Da lei de Deus, se você quebra um, virou 0. Você anulou toda a lei de Deus. Por quebrar toda a sua lei. Por isso, por que a maioria não guarda o 4º mandamento? Se faz parte da lei de Deus. Os mesmos 10 mandamentos que Deus escreveu, lá está o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para fazer o quê? Santificar. Deus lá no jardim do Éden estabeleceu o sábado e ele santificou o sábado. Ele descansou, abençoou e santificou o sábado. 3 coisas Deus fez. Em 6 dias ele faz toda a criação, e no 7º ele cria um dia especial, não para trabalho, mas para descanso e para santificar. Ele separou o sábado para sagrado. E aí ele diz, ele declara como mandamento, o sábado aqui na sua lei. Lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o que, queridos? É o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Então está dizendo aqui que não é meu. Está dizendo que não é seu. É dele. Porque foi ele quem fez. Eu não fiz nenhum dia. Eu não crio nada. Mas ele fez. E ele está dizendo, santifique, porque é santo. Eu já santifiquei.
Santificar na Bíblia, querida, é separar para o que é sagrado. Para uso sagrado. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia Deus descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. É o único dia da semana, dos 7 dias, que Deus abençoou. Deus nasce no domingo, quando ele, primeiro dia da criação, domingo, ele não deu nenhuma bênção. Está abençoado domingo, não. Ele só disse, foi tarde de manhã o primeiro dia. Segundo dia igual, tarde de manhã, terceiro, quarto, quinto, sexto, tarde de manhã. Mas no sábado Deus descansa, abençoa e santifica. Ele torna esse dia diferente. Ele torna esse dia especial. Ele torna esse dia sagrado, santo. E por que as pessoas não guardam, as pessoas não, a maioria dos cristãos não guarda o sábado, guarda o domingo? De onde vem o domingo? Queridos, essa profecia de Daniel, Daniel capítulo 7, 25, Deus já disse coisas que iam acontecer no futuro. Deus declarou assim, que ia surgir um poder político-religioso, Estado e igreja junto. Ia surgir um poder que ia proferir palavras contra o Altíssimo, que ia destruir os santos de Deus, os servos de Deus, e ia cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus. Um poder que surgiria que ia mexer na lei de Deus, nos 10 mandamentos. E será que isso aconteceu? Como o domingo começou a surgir? Isso nós vamos agora sair da Bíblia para entrar para a história. Porque a Bíblia está a profecia do que ia acontecer nos nossos dias, nos dias da humanidade. E a história conta, queridos. Primeiro nós temos que entender que o Império Romano, ele era um império o quê? Cristão ou pagão? Hã? No tempo de Jesus, o Império Romano era cristão ou pagão? Pagão. E depois também continuou sendo pagão. Eles adoravam ídolos, imagens. Adoravam e tinha ídolo. E eles tinham o quê? Para cada dia da semana, eles adoravam um astro. Os seus ídolos eram astros. E o sol era o deus principal deles. E eles adoravam o sol no domingo, como outras culturas pagãs também assim faziam no domingo. Então, no dia do domingo, primeiro dia da semana, eles dedicavam ao deus Sol, Sol Invictus que eles chamavam. E eles dedicavam o primeiro dia da semana. Por quê? Na Bíblia não existe nome de domingo, não existe. Isso foi o homem que deu o nome domingo. A Bíblia chama domingo primeiro dia da semana. É o primeiro dia, é o domingo. E o 7º dia é sábado. Deus começou a criar no primeiro dia, no domingo, certo? Então, esse dia eles dedicaram ao sol. E aí, o que aconteceu? Olha a semana deles. Primeiro dia era dedicado ao sol. Segundo dia, à lua, que era a deusa Diana. Terceiro dia, ao planeta Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. Cada dia da semana eles adoravam astros. Mas o dia principal, o Deus principal era domingo, no primeiro dia da semana. Porque assim faziam o Egito, faziam os gregos, faziam os persas, faziam os povos antigos pagãos. Eles dedicavam e adoravam o sol no domingo. Veio o imperador. Aureliano, deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Só para curiosidade nossa, ainda hoje,
no calendário de algumas nações, eles conservam, porque algumas nações antes eram 100% pagãs. E elas dedicavam também o domingo ao sol. O inglês, a palavra para o nome domingo em inglês é o quê? Sunday, que quer dizer o quê? Sun é sol e day dia, dia do sol. Assim é no alemão, Sonntag, que quer dizer também dia do sol. Assim é no japonês, no holandês, no sueco, no dinamarquês. Eles ainda conservam no seu calendário, porque esse dia eles dedicavam a adoração ao sol. Então, o que aconteceu? Aureliano era um imperador. No ano 274, eles adotam a religião do mitraísmo, que vem lá dos persas. E a religião do mitraísmo, o que eles fazem? O deus principal deles é o sol. Então, ele torna o mitraísmo como religião oficial do Império Romano. Só que houve uma mudança com esse camarada aqui, Constantino. Constantino foi outro imperador. Só que Constantino, antes pagão 100%, ele se torna o quê? Cristão. Ele se converte ao cristianismo. Mas não foi aquela conversão. Foi aquele negócio meio político, sabe? Ele se torna um cristão, mas ele faz o quê? No ano 312, quando ele se converte, ele traz práticas pagãs para dentro do cristianismo. E que práticas pagãs ele trouxe para dentro do cristianismo? Ele traz o domingo. A adoração no domingo, porque antes ele adorava o sol. Ele traz a adoração do domingo agora. Não vamos adorar o sol, vamos adorar Cristo, mas no domingo. Ele implanta isso na religião lá em Roma, no cristianismo, que foi o princípio da Igreja Católica. Então, o que acontece? Ele torna uma lei, ele cria no dia 7 de março uma lei. A primeira lei estabelecendo o domingo, dizendo para todos os juízes e o povo das cidades que repousassem no dia do sol, no dia do venerável sol. Foi a primeira lei estabelecida, chamando o povo para repousar no dia do sol. Ele já como cristão. E aí a Igreja Católica, ela faz o quê? No ano 364, ela torna oficial o domingo como dia do Senhor. Ela oficializa no Concílio de Laodiceia. E quem faz essa mudança oficial? O Papa. O Papa, ele faz essa mudança por quê? O que diz aí? Porque ele tem autoridade e poder para modificar até a lei de Deus. Segundo a igreja que dá essa autoridade para ele. Então, até aí nós vemos o que aconteceu na história. Só que isso, queridos, hoje se vive essa história na maioria das igrejas. O domingo ele passa para onde? Para dentro das igrejas protestantes, para dentro das igrejas evangélicas. Eles trazem o domingo também, apoiando essa mudança. Mas aí o que diz? O Papa, para oficializar dentro da igreja, ele cria o catecismo. Porque a Bíblia, o lado aqui, o meu lado direito e o seu lado aqui esquerdo que está olhando, a Bíblia, ela diz uma coisa e o catecismo muda a lei de Deus. Primeiro mandamento eles deixam igual, mas o segundo mandamento eles tiraram da Bíblia. Como eles não podem rasgar a Bíblia, eles criaram o catecismo e anularam o segundo mandamento, aboliram o segundo mandamento. Então não existe o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não
as servirás, não te curvarás diante dela, não lhes prestarás culto. Mas eles fizeram o quê? Aboliram. Por quê? Porque existem imagens dentro da igreja. Terceiro mandamento mantiveram. O quarto mandamento, que foi que eles fizeram? Eles modificaram. Passou para guardar. O que está escrito lá, queridos? Guardar domingos e festas. É como está. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, continuou igual. E aí? Como eles aboliram um mandamento, o que eles fizeram? Está faltando um mandamento. Vamos inventar um mandamento? Pegaram o 10º mandamento e transformaram em 2 mandamentos, para poder fechar a conta. Para eles terem os 10 mandamentos. 2 mandamentos de cobiça. Enquanto na Bíblia, nos 10 mandamentos, somente o 10º fala sobre não cobiçar nada. Nem mulher, nem coisa de ninguém. Mas, meus amados, isso agradou a Deus? Que foi que disse lá Deus, em Daniel 7:25, surgirá um poder que irá cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus. E isso aconteceu? Aconteceu. É o que nós estamos vivendo. A maioria das igrejas, elas não guardam mais o dia do Senhor. Elas estão adorando a Deus no domingo, no dia que foi estabelecido para o sol. O sol é que era adorado no domingo, não Cristo. Porque Cristo estabeleceu o sábado como o seu dia de adoração. Portanto, olha o que Paulo declara. Mudaram a verdade de Deus em quê? E o que foi mudada a verdade de Deus, queridos? Em mentira. E honrar e servir mais a criatura do que o Criador. O que o homem está dizendo, eu vou obedecer. Mas o que o Criador disse, eu não obedeço mais. Eu estou honrando a criatura e desonrando o meu Criador, que estabeleceu o dia para ele ser adorado. Portanto, meus amados, a palavra de Deus declara no último livro da Bíblia qual é o povo que Deus deseja ter no céu. Deus declara, dragão se refere a quê na Bíblia, queridos? Ao próprio inimigo. Dragão, em profecia, lá em Apocalipse, é o inimigo, mulher é a igreja. Diz que o dragão foi fazer guerra contra a igreja. Ele foi guerrear com todas as igrejas? Não. Por quê? Porque nem todas as igrejas estão contrariando a ele. Ele foi fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Os outros vai guerrear para quê? Que não está causando prejuízo para ele. Então, essa é a marca. Deus está dizendo. Aí Deus declara, no capítulo 14, verso 12, Deus diz, aqui está a paciência dos meus santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Amém? É esse povo que Deus quer ver no céu. Um povo que o obedece. Obedece não a homens, obedecem a Deus. Obedece a sua palavra, queridos. A palavra de Deus, ela diz assim, querido. Olha o que João diz. Não é eu dizer, eu conheço, já conheço a Deus. Mas pergunte, conhece, querido, você guarda os mandamentos de Deus? Se a pessoa disser, não guardo não. Você guarda os 10 mandamentos que estão na palavra dele? Guardo não. Aí João diz assim, pois então é mentiroso. É isso que a palavra de Deus declara. Se guarda, aquele que diz, nisto sabemos que o conhecemos. Eu só posso dizer que conheço a Deus de quê? Se guardamos os seus mandamentos. Porque aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Portanto, não aceite alguém dizer, eu conheço a Deus. Você obedece aos seus mandamentos? Pô, então você está mentindo.
em você não está a verdade. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, que o obedeçamos. Isso é que é o amor a Deus. E Deus diz: santificai os meus sábados. Eles servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibais que eu sou o seu Deus. Para que você saiba, queridos, quando eu guardo o santo dia do Senhor, eu sei a quem eu estou adorando o meu Deus. É o meu Deus que estabeleceu o seu santo dia. Eu sei quem é o meu Senhor, a quem eu sirvo. Eu não estou adorando um dia que foi estabelecido para o sol, mas o dia que meu Deus estabeleceu para ser adorado. E quando devemos começar, a partir de que hora devemos guardar o sábado? A Bíblia diz que de um sábado, de uma tarde a outra tarde nós celebraremos o sábado. É de um pôr do sol a outro pôr do sol. Até a mudança, não diz que mudaria os tempos e a lei? Até a mudança, porque desde a criação, Deus estabeleceu que o dia começa quando o sol se põe, e não de madrugada à meia-noite. Nada pode começar na metade. É metade, meia-noite, agora é um outro dia. Como é que é um outro dia se está na metade de algo? O homem mudou os tempos. Porque na Bíblia, o dia começa quando o sol acabou. O sol se pôs, acabou o dia. Começa o novo dia na parte escura, na noite é que começa o dia. E vai até a outra noite, quando o sol se põe. É de um pôr do sol a outro pôr do sol. Deus criou assim. Quando ele estava, no dia, primeiro dia da criação, quando ele terminou o dia, ele disse, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Pronto, terminou o dia. E começou um novo dia. Meus amados, vamos adorar a Deus no sábado somente aqui na terra? Somente aqui enquanto estivermos aqui? Não. Na terra renovada, recriada, nós adoraremos ao Senhor. Isaías 66 disse, porque como os novos céus que hei de fazer estarão diante de mim, aí ele diz assim, e será que desde uma lua nova, ou seja, de um mês a outro, de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Não é de um domingo a outro, de um sábado ao outro, nós adoraremos ao Senhor. Trouxe só para a gente ver como existe gente fiel no mundo. Essa empresa aérea, ela é de Israel. Sabe o que ela faz, querido? Não é um boteco ali, não é um negocinho que você tem, que o rendimento é pequeno, é um negócio grande. É uma empresa aérea que os seus donos guardam o sábado. Porque para eles obedecer a Deus é em primeiro lugar. Eles conhecem o Deus a quem eles servem. Sabe que esse Deus, ele honra aqueles que o honram. E esses homens, donos dessa empresa, digamos que ele sai na sexta-feira e é um voo distante que vai lá para o outro lado do mundo. E eles não conseguirão chegar a tempo antes do pôr do sol. Então, o que ele já faz? Já está traçado na viagem deles. Eles pedem permissão a um aeroporto do caminho para pousarem lá. E eles pousam nesse lugar. Quando chega antes do pôr do sol, coloca todos os seus passageiros alojados em um hotel. E quando passa o sábado, eles seguem viagem. Pergunta se eles faliram. Não falem não, porque o sócio deles é Deus. Amém? É Deus que está no controle dessa empresa.
Eu conheci agora, eu estou vindo de Macaé, Parque Aeroporto, conheci uma senhora. Ela está se batizando agora, recentemente. Ex-batista. Porque ela era batista, foi para a igreja, assistiu. Mas ela, no ano passado, ela tem um negócio de venda de roupas. E um dia entra uma senhora no negócio dela. Diz que uma andarilha, uma pessoa em condição de rua, assim. Ela nunca viu. E entra e diz assim, você é dona? Ela disse, sim, eu sou. E ela tirou a Bíblia dela, uma Bíblia velha, surrada. Ela disse que as páginas tudo dobradas assim, sabe? Aí ela disse assim, olha, você quer ser abençoada no seu negócio? Feche a sua empresa no sábado. Feche a sua empresa no sábado que você vai ver a bênção de Deus na sua vida. E ela disse que ficou com aquilo na cabeça. A mulher foi embora, ela disse, nunca mais viu essa mulher na vida. E aí ela disse que desde outubro do ano passado, ela fechou a empresa dela. E eu fiz esse evangelismo lá. E ela aceitou o batismo. E ela disse para mim, Lúcia, eu trabalho um dia menos, porque eu não abro mais no sábado, mas a mesma renda, produtividade, eu tenho trabalhando menos. Antes eu tinha que trabalhar os 7 dias para produzir financeiramente tanto. Mas hoje eu trabalho 6 dias e a produção é a mesma. Amém? Porque Deus honra, meus amados. Você tem medo de obedecer a Deus? De ser fiel a Deus? Reconheça a Deus na sua vida. E aqui nós temos a história de 2 jogadores. Está travado aí. Dê um clique aí. Esses são 2 jogadores. Esse é suíço e esse brasileiro. Que deixaram de ser jogador porque eles aceitaram o sábado como dia do Senhor. Pararam a carreira deles. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Olha o que Pedro diz. Mas importa obedecer a quem, queridos? A Deus do que aos? A quem você está obedecendo? A homem? Ou está obedecendo ao Senhor? Ao Senhor dos senhores, o dono da prata e do ouro, o Criador de toda a terra, o Criador da sua vida. A quem você está obedecendo? Ah, não, mas eu preciso trabalhar no sábado. Precisa não, queridos. Porque Deus não deixou esse dia para trabalhar. Mas para nós descansarmos nele e o adorarmos. Por isso, a promessa que ele faz em Isaías 58:13. Ele diz assim, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. De quem é o dia? É dele, é meu santo dia. Não é seu. Eu não posso tomar aquilo que é de Deus. É como o dízimo. O dízimo é de Deus. Eu vou e uso o dízimo. Isso é maldição para a minha vida. Eu tomo o sábado, é de Deus. Eu não posso desviar de fazer a tua vontade no meu santo dia. E chamar o sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Digno de honra. E se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor. E o que Deus promete? Ele diz assim, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E o que mais, queridos? E te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Porque é a boca do Senhor que está falando. Amém? É Deus que está falando, meu amado. É Ele que está prometendo o dono da terra, do universo. E por que não obedecer a Ele? Por que obedecer o que o homem está dizendo? Experimente ser fiel a Deus. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu vou te sustentar. Davi, ele disse assim, eu fui moço, agora eu já estou velhinho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus descendentes pedindo esmola, mendigando pão. Mendigam o pão aqueles que não confiam em Deus.
Mas os que confiam no Senhor sabem que Ele é quem os sustenta. É Ele quem sustenta. E nós temos que aprender a confiar nesse Deus. Por isso, queridos, eu trouxe um pequeno vídeo para mostrar a vocês. Será que os pastores de outras igrejas que guardam o domingo e que ensinam o domingo, abrem a igreja no domingo e recebem seu rebanho no domingo, será que eles sabem que o sábado é dia do Senhor? Nós vamos ouvir o testemunho de 2 pastores. Eles contando em um podcast. Não é nem testemunho. É o que eu ensinei aqui, eles vão ensinar na internet. Eles vão dizer por que eles guardam o domingo. Eles dizem assim, nós recebemos o domingo como herança, como tradição. Tradição de quem? Do catolicismo. Preste atenção nas palavras do pastor Rinaldo, que foi o fundador da igreja Bola de Neve, e o pastor Lamartine Porcela, é pastor da igreja Batista Palavra Viva. Vamos ver o que eles falam a respeito do sábado. Veja o vídeo aí, coloque aí, por favor. Construiu boa parte dos seus templos em cima dessas cavernas. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo, em Londres, ela foi construída sobre um local de culto à Mitra, culto ao Sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao Sol que estavam em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição. Mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o 4º mandamento entre os 10, é o sábado. Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado dos judeus. Mas isso é mandamento. Então, o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol. É o Sunday. É o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse 4º mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Por que Deus descansou no 7º dia? Ele não precisa descansar, a Bíblia fala que ele não dorme. Então o sábado não foi dado por benefício de Deus, o sábado foi estabelecido por benefício do homem. Perguntar para o Rodrigo Silva aqui qual que é o dia do Senhor, ele vai te falar é o sábado, porque muitos cristãos ainda guardam o sábado. Então nós não vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias, mas se você for avaliar a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado, e o mitraísmo e toda essa miscigenação de doutrinas acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor isso é o que sábado. ele está falando, eu acho que é muito legal. Desculpa estar te interrompendo, a tua explicação está maravilhosa. A gente está junto aqui. O que ele falou é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado, até mesmo o ciclo circadiano, você precisa de dormir, você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar, fazer com que a tua adrenalina ela baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar, você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem.
Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado, não só para você dar um número de passos como os judeus, não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Entenderam? Qual é o dia do Senhor? É o sábado. Nunca foi domingo. O que ele declarou aí? O domingo é o dia preparado pelo paganismo. Olha só, a origem do domingo vem dos pagãos. Por quê? Porque eles dedicavam a adoração ao sol, ao Deus Sol. E trouxeram para dentro do cristianismo. Constantino adota o domingo e traz para dentro da igreja cristã. E a maioria dos cristãos começa. Mas foram todos os cristãos que se desviaram e passaram a guardar o domingo? Não. Deus sempre teve o seu povo fiel. Aqueles que não aceitaram o domingo e continuaram guardando. Por isso que lá, Apocalipse 12, 17 está. O dragão ficou irado e foi perseguir a igreja que guardava os 10 mandamentos de Deus. E Jesus, ele declara, Apocalipse capítulo 14, verso 12, aqui está, a perseverança dos santos, os que guardam os meus mandamentos e têm o meu testemunho. Amém, queridos? A quem eu quero obedecer. E ele continua dizendo assim, adotamos o domingo como herança e tradição. Até nisso a igreja foi deformada. Olha as palavras do pastor. A igreja foi deformada, pegou uma crença do paganismo e traz para dentro do cristianismo. E ele diz, nós não vamos mudar o nosso dia de culto. Por quê? Porque agora, para mudar, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esses fiéis? Vamos descobrir que estavam enganados. Hoje existe uma miscigenação de doutrinas. É isso que nós encontramos, querido. Existe doutrina para o que você quiser. Eu não quero obedecer isso aqui não, é muito sério. Não dá para mim. Vá que você encontra uma igreja que vai lhe acolher dentro do que você está esperando. Mas a palavra de Deus diz que importa antes obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Quantos querem obedecer a Deus aqui? Amém. Você quer obedecer a Deus? Você deseja obedecer a Deus antes do que os homens? Queridos, eu quero orar nessa noite. Eu quero convidar os nossos amigos. Nós temos aqui quem hoje? Só está Emilce. Letícia? A jovem aqui? Olha aqui, Letícia. Letícia veio domingo, não foi? Veio no domingo. E a Ana aqui conosco. Vamos vir aqui adiante, queridos. E a igreja, a nossa oração também é para se você, algum momento você duvidou de Deus. Você quebrou os mandamentos de Deus. O santo dia do Senhor você transgrediu com medo de perder o seu emprego. Sabe, queridos, a maior lição que a Bíblia ensina para a gente, Ana, a maior lição, minha amada, é que antes de descansar no dia do Senhor, eu tenho que descansar no Senhor. Porque quando eu descanso nesse Deus, eu estou dizendo, eu confio em Ti. Quando eu descanso em Jesus, eu sei que Ele cuida de mim. Não é o homem quem cuida de mim, é Deus quem cuida de mim. Ele não vai me deixar passar fome. Ele não vai deixar eu ir para a rua, ficar morando debaixo da ponte. Porque Ele é fiel. Ele disse, eu honro aos que me honram. Então Ele cumpre a palavra e cumpre a sua promessa. E nós vimos em Isaías, Ele dizendo ali, eu sustentarei com a herança do teu pai, Jacó. Esse Deus que foi fiel em toda a sua palavra, Ele quer mostrar a sua fidelidade na sua vida também, minha amada. Na sua vida, minha linda. Mas a gente precisa ter essa disposição de obedecer a Ele.
Porque o amor a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. E ele disse: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E se você nessa noite quer dizer, você também que está nos acompanhando, quer dizer: Senhor, eu te amo. Eu quero declarar que eu te amo nessa noite. E se você quer dizer: eu te amo com todo o meu coração, você vai dizer Jesus dobrando seu cartãozinho, dizendo que o ama. Você dobra o seu cartãozinho no meio. Isso é o seu coração sendo dobrado diante dele. Só que Jesus diz: você me ama? Se você me ama, ele diz: guarde os meus mandamentos. E quantos mandamentos nós devemos guardar? 9 ou 10? Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos incluem o 4º mandamento, o sábado como o dia do Senhor. E se você deseja dizer: Senhor, eu quero te obedecer, no teu poder, esse teu poder agindo em mim, eu quero te obedecer. E eu quero que o Senhor me dê esse poder, essa força para te obedecer e ser fiel. Eu quero guardar o sábado. Amém. Ela disse que nunca esqueceu do sábado. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, ela foi um anjo do Senhor que apareceu e mandou ela guardar o sábado. E se você deseja tomar essa decisão: Senhor, eu não sabia. Eu estava enganado. Eu estava guardando até hoje um domingo que foi feito pelos pagãos. Mas agora eu quero obedecer a tua palavra. E se você deseja dizer isso ao Senhor mais uma vez, e você deseja tomar a decisão de obedecer a Deus, guardar o sábado como santo dia do Senhor, você dobra o seu cartãozinho a segunda vez. Dessa maneira, querido. Dobre o seu cartão e dizendo: Senhor, eu quero ser fiel a ti. Porque para mim importa obedecer ao Senhor. Porque é o Senhor que me salva, não é homem nenhum. E não obedecer a homem. E creia. Prove a Deus que Ele vai se mostrar fiel na sua vida. Amém. Oh, louvado seja Deus. E você também, meu amado, se deseja ser fiel a Deus, que você se levante, fique em pé e diga: Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero obedecer os teus 10 mandamentos, porque eu não quero ser culpado de quebrar nenhum. E a igreja que deseja renovar a sua fidelidade a Deus, se coloque em pé, que nós vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus, nosso maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. E é essa verdade que foi declarada aos discípulos, aos teus apóstolos, e eles pregaram essa verdade, eles viveram essa verdade, eles guardaram os 10 mandamentos. João, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele diz que o Senhor apareceu, Deus, Jesus apareceu para ele no santo dia do Senhor. E a tua palavra diz que o santo dia do Senhor é o sábado. Ah, que maravilha, Senhor. O Senhor no jardim do Éden separou esse dia, santificou, abençoou e descansou, dizendo: filhos, façam isso, para que vocês me reconheçam que sou eu que sustento vocês. Eu sou o pai de vocês, sou eu que provê o pão a cada dia, sou eu que dou vida, dou saúde a vocês. Então confiem em mim, que eu não vou desampará-los jamais. Então abençoa, Senhor, teus filhinhos a serem fiéis. Ensina-os a andarem nos teus santos caminhos. Sabemos que provas virão, mas essas provas são para que nós possamos declarar ao Deus, a quem é o Deus a quem nós servimos diante de todos os homens.
Então que eu peço que o Senhor possa colocar uma unção dobrada do teu Santo Espírito, para que possamos ser fiéis a ti, Senhor, e declarados, como no livro de Apocalipse, encontrados quando o Senhor vier entre o povo justo, aquele que guarda os teus mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. Abençoa aqueles que estão em casa também, que eles possam aprender contigo a te obedecer, a declarar o teu amor na obediência a ti. Entregamos a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Que continuemos a anunciar as tuas verdades, porque elas nos libertam e elas nos salvam. Entregamos essa noite a nossa vida nas tuas mãos, no teu altar. Pedimos sobre nós o teu poder e que o Senhor manifeste a tua glória sobre nós. É o que te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E louvado seja Deus. Amém, Senhor. Vou receber aqui o cartãozinho de vocês para orar e vou pedir a vocês que possam tirar aqui um presentinho para vocês aqui, tá bom? Podem tirar o seu presentinho. E aqui eu já me despeço da igreja, de vocês que estão em casa. Muito obrigada por nos acompanhar. Que vocês possam multiplicar esse vídeo e enviar para outras pessoas também essa verdade que você aprendeu nessa noite. E a igreja, boa noite a todos, que Deus os abençoe. E amanhã estamos retornando à casa do nosso Deus. Te abençoe e te guarde, que o Senhor